Olá a todos que nos seguem pelos canais de comunicação do Grupo de Estudo Espírita Rita de Cássia e da Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré. Meu nome é César Queiroz e é com alegria que vou estar com vocês nesses momentos de reflexão no dia de hoje. Claro que sempre sobre o comando e as intuições dos bons espíritos e do Mestre Jesus. Que a paz do Cristo possa encontrar morada em nossos corações e que nós possamos agora iniciar com uma breve prece e depois a exposição de hoje. Senhor Jesus, Mestre querido, que você e teus enviados de bondade possam envolver a todos nós que aqui estamos acompanhando este momento, através dos canais de comunicação, através das redes sociais, que possamos todos sentir o envolvimento de teus enviados e que possamos abrir nossos corações e nossas mentes para absorvermos as reflexões que aqui são trazidas, que com certeza não são minhas, são de intuição desses bons espíritos que esperamos possam nos envolver com todo carinho e todo amor. Graças a Deus. Bem, hoje nós iremos refletir e conversar sobre as questões 695 a 701 do Livro dos Espíritos, que falam de casamento, celibato e poligamia. Estão na parte terceira do Livro dos Espíritos, na parte das leis morais, mais especificamente no capítulo 4 da lei de reprodução. Portanto, assim, numa perspectiva mais ampla, nós vamos falar de família, casamento, celibato, poligamia, procriação, família. Vamos falar de família carnal, de família espiritual, da nossa filiação divina, da nossa irmandade, de fraternidade. Por isso nós vamos fazer assim uma espécie de um pequeno retrospecto do capítulo 4, só para a gente entender o que trata esse capítulo que fala da lei da reprodução. Ele começa falando da população do globo, nas questões 686 a 687. Nessas questões ele fala que muitas pessoas questionam a possibilidade de crescer indefinidamente a população e a capacidade física do planeta se esgotar. A gente sabe que isso não é possível porque está tudo no comando de Deus e ele tem a exata dimensão, a inteligência, a supremacia de poder regular essas coisas da melhor maneira possível. Então está tudo dentro das leis da natureza, tudo dentro das possibilidades. Então esse tipo de preocupação com o excesso de população na Terra não deve nos preocupar nesse momento. Claro que nós temos que fazer a nossa parte, cada um de nós fará a nossa parte, fará a sua parte, mas não é assim uma preocupação, segundo os espíritos, nessas questões 686 e 687. Na sequência, ele fala de sucessão e aperfeiçoamento das raças, na questão 688 a 692. E fala exatamente que muitas raças apareceram, cresceram, criaram supremacia, dominaram o mundo e depois desapareceram. Algumas delas foram se modificando, se misturando, criando novas raças, e esse é o movimento natural da evolução. O homem precisa cada vez mais usar a sua inteligência, do que a própria força do corpo. E com melhoria dos sentimentos, essa depuração das raças continuará acontecendo e as coisas vão cada vez se posicionando melhor, mas sempre com essa tendência de domínio temporário de uns, queda, ascensão de outros, misturas e etc. Depois ele fala dos obstáculos à reprodução, nas questões 693 e 694. Isso vem de encontro exatamente às possibilidades tecnológicas
que nos últimos 50 anos foram acontecendo e foram se aperfeiçoando, né? E ele fala que realmente o homem tem essa competência, mas que deve usar essa competência com muito critério, né? Porque continua sendo uma necessidade a reprodução, porque senão não daríamos oportunidade de reencarnação para aqueles que estão na fila buscando esse procedimento, esse processo educativo da reencarnação, né? Então, os obstáculos à reprodução são possíveis, Deus permite que o homem, com a sua inteligência, desenvolva cada vez mais reprodução e interrupção dessa reprodução, ou obstar a reprodução, né? Mas tudo isso deve ser usado com muito critério, coisa que nós, às vezes, ainda não temos. Talvez tivéssemos inteligência para ter muito mais do que já temos em determinados aspectos da ciência. O que não temos ainda é a moral suficiente para que isso seja franqueado e para que isso seja usado de uma maneira equilibrada, né? Então, esses são os pontos anteriores ao casamento, ao celibato e à poligamia na lei de reprodução. No entanto, agora eu entraria em casamento. Só que os outros dois itens, celibato e poligamia, eles são assim umas exceções à regra. Então eu vou primeiro falar deles, né? Do celibato, né? Ele fala muito claramente nas questões 698 e 699, Kardec conduzindo as perguntas e os espíritos respondendo, falam muito claramente que isso depende da intenção. O celibato bem intencionado, porque é útil para a sua produção intelectual, moral, evolutiva, é perfeitamente aceitável. Mas não tem nenhum mérito quando isso não é uma opção pela evolução, pela utilidade do celibato, e sim por egoísmo, né? E quanto essa opção é pelo prazer, pelo egoísmo, então, nesse caso, ela não tem nenhum mérito, pelo contrário, ela até tem uma carga maior de fortalecimento desse nosso egoísmo, portanto, de diminuição da nossa capacidade e velocidade de amadurecimento moral. Já a poligamia é uma questão que ele fala que não encontra nenhum respaldo na lei da natureza, né? Que os homens, de uma maneira geral, homens e mulheres, foram feitos mais ou menos em mesmo número, aproximadamente 50% da população da Terra são homens e mulheres, então isso está muito bem equilibrado, e que então essa questão é uma questão puramente de progresso social. Algumas sociedades, antigamente, mais sociedades aceitavam esse tipo de comportamento, hoje em dia algumas ainda aceitam, mas que com o progresso moral isso será abolido completamente, e que o normal é que esse encasalamento, e aí já vamos chegar no casamento, se faça 2 a 2, né? Não estamos ainda aqui tecendo nenhum comentário com relação a sexo, né? Simplesmente de relacionamentos afetivos 2 a 2, né? Então vamos à parte do casamento propriamente dita, que é a parte principal da nossa reflexão desta manhã. O casamento está nas questões 695 a 697, são poucas as questões. Ele fala de uma maneira muito direta sobre a natureza dessa relação, né? O casamento é uma união permanente de dois seres, né, no progresso da marcha da humanidade, né? Constitui lei da natureza. A abolição desse casamento é uma regra da sociedade humana e não da natureza, né? Visto que em alguns
animais, isso está bem presente e muito mais constante do que no próprio homem, né? A indissolubilidade absoluta do casamento é uma lei humana, muito contrária à natureza. Mas o homem pode modificar a lei natural é que é imutável. Então, o homem pode dissolver o seu casamento, isso é contra a natureza, mas tem princípios no seu sentimento, né? Por isso que no livro Vinha de Luz, no capítulo 137 da vida conjugal, Emmanuel, esse livro é psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, né? Ele fala que a nossa tragédia da vida conjugal costuma acontecer porque o homem não está ainda ciente, consciente da sua necessidade de se doar para resgatar determinadas situações oriundas do passado, né? E aí ele acaba invocando a incompatibilidade de temperamento, desencantos da vida íntima, aflições domésticas, e justificando assim a separação, né? Mas quando o homem fizer as suas ligações, o seu casamento, as suas uniões, por conta de uma consciência de que aquela oportunidade é uma oportunidade para ele fazer um núcleo familiar onde ele possa resgatar sentimentos, né? Ele possa construir novos relacionamentos, ele poderá, dessa maneira, aumentar a sua compreensão, aumentar a sua aceitação e, assim, desenvolver laços fraternos, como diz Emmanuel, doces exortações de fraternidade, né? No entanto, enquanto o homem ainda não compreende bem ou não aceita, quando já sabe não aceita, quando não sabe não compreende, essa competência que ele tem para poder fazer dessa ligação familiar uma ligação de resgate, de reconstrução, de fraternidade e de amor, né? Ele vai continuar se justificando de um jeito ou de outro e levando esses casamentos ao término. Casamentos esses que muitas vezes foram construídos baseado também em coisas equivocadas. Não foram construídos baseado no amor. Às vezes foram construídos baseado no interesse, foram construídos baseado num momento de paixão, num envolvimento carnal, num interesse material, em alguma coisa que não era sustentável, né? E aí a dissolução desse casamento é uma coisa mais ou menos previsível. E, portanto, as leis humanas já prevêem esse tipo de questão, né? Leis humanas que vão evoluindo. Como já disse, as leis naturais é que são imutáveis. As leis humanas vão se adaptando de acordo com as épocas, com a mudança da sociedade, e vão tentando chegar mais perto das leis de Deus, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, ele fala exatamente de não separeis o que Deus juntou, né? Esse é o nome do capítulo e esse é o versículo básico do capítulo, que está em Mateus 19, versículo 6. Não separe, pois, o homem
o que Deus juntou, né? Porque as leis de Deus são imutáveis. E Deus desenhou esse modelo de união, de procriação, a partir da ideia de que essa união se daria através dos resgates mútuos e principalmente baseado em amor, né? Na lei de amor. Amor que nós ainda não sabemos muito bem praticar, nem compreender, nem definir, né? Mas seria aquele amor maior, amor incondicional, amor ágape, né? Então, a lei de Deus, que é imutável, prevê que chegaremos a esse tipo de ligação. Ligação amorosa, acima dos interesses materiais, dos interesses carnais, né? Ainda que mantenhamos a possibilidade da procriação entre os seres, né? A lei material, a lei humana, ela só evoluiu para permitir a separação dos casais, porque foi compreendendo que isso se fazia necessário para evitar males maiores, males mais profundos, males que poderiam causar pendências morais entre os elementos, entre os participantes, de maior profundidade, de maior monta, né? Então a lei ela vem exatamente para possibilitar esse novo formato, né? Esse novo que já não é novo, né? Mas que vem evoluindo com o tempo para que os homens possam, de uma maneira pelo menos amistosa, consensual, fazerem a dissolução dos seus casamentos, seguirem a vida e, quem sabe, até usando esse momento para fortalecer um grau de amizade, fraternidade, convivência, às vezes por conta de respeito, às vezes por conta de filhos, por conta de várias questões, manter essas relações ainda em nível de boa conduta, de resgate, o que leva a que os casamentos, ainda que tendo terminado, não sejam um insucesso. Pelo contrário, muitas vezes eles foram aquilo que eles puderam realizar naquele momento, né? Então a lei humana vem adaptar isso e vem acomodar essas situações até que nós possamos evoluir moralmente e possamos compreender melhor e resistir mais às nossas más tendências, aos nossos maus comportamentos, resgatar as nossas dívidas para com o outro e o outro para conosco e nessas relações familiares, né? Então, o que quis dizer Deus, o que quis dizer Jesus quando disse: não separeis o que Deus juntou, né? Jesus quis dizer que essa união é a união divina, da lei imutável de Deus, e não segundo a lei imutável dos homens, né? No livro da Esperança, no capítulo 76, Uniões de Provas, também de Emmanuel, ditado para Chico Xavier, Emmanuel faz uma análise exatamente desse versículo de Mateus, do versículo 6 do capítulo 19. Não separes o homem o que Deus juntou. E dessa frase de Jesus que está retratada no Evangelho, nesse capítulo 22 que acabei de falar, né? Então ele fala que às vezes a gente aspira a convivências, né,
que sejam harmoniosas, que sejam prazerosas e tal. E isso às vezes não acontece nessas uniões. O que precisamos, às vezes, é refrear os nossos impulsos, sufocar os nossos sonhos e compreender aquele momento como sendo um momento de dedicação ao outro, né? Porque é exatamente o que aqui viemos fazer, né? Ceder, compreender, trocar para poder ser útil ao outro, à família, à sociedade, né? Essas questões estão muito presentes em nossas concepções na doutrina dos espíritos, porque compreendemos que a ferramenta, o instrumento da reencarnação é um instrumento educativo, né? Mas às vezes as pessoas que não têm esse tipo de compreensão podem achar que a questão toda é procurar o maior prazer, o melhor momento, a melhor convivência o tempo todo. E às vezes a gente precisa ceder um pouco a essas questões, né? Na continuação do capítulo 22, Kardec coloca assim: será então supérflua a lei civil, aquela que permite que dissolva o casamento, contrária à lei da natureza? Não, de certo que não. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização, pois isso é útil, necessária, mas variável, né? Então, para cada sociedade, essa lei vai se acomodando e vai se modificando de acordo com a sua necessidade, mas sempre nesse caráter de proteção, de utilidade para aquele momento evolutivo daquela sociedade e, na média, para toda a sociedade encarnada na Terra, né? As coisas vão evoluindo, as coisas vão se modificando e a tendência é que marchemos, as leis civis marchem em encontro das leis da natureza, das leis divinas, né? Por isso que a gente tem aí a questão da separação, depois de esquite, divórcio, foram leis que foram evoluindo para poder dar mais legitimidade a essa vontade dos casais de se separarem, mas deixarem as coisas mais arrumadas sobre a ótica das coisas da terra, das coisas materiais, das coisas carnais, para que pudesse ter uma estrutura compreensível, uma estrutura que fosse boa para aquele momento da evolução da sociedade, né? Portanto, antes de iniciarmos os momentos finais desta pequena conversa com vocês, o que quisemos dizer foi que precisamos compreender melhor as relações interpessoais, as relações de afinidade, as relações maritais, né, dos casais, né? A sociedade vem evoluindo e hoje os casais já não são apenas os casais de sexo diferente, também casais do mesmo sexo, né, que também procriam de acordo com a tecnologia, através de técnicas e de modos e de costumes que são da adoção, da barriga de aluguel, da inseminação in vitro, de diversas maneiras que a tecnologia proporciona para essa procriação.
todas essas questões vêm se juntar nesta evolução do entendimento do que seja o casamento, a união, a família, a procriação. Tudo baseado na lei maior, que é na lei de amor. Né? Todos os casais que efetivamente iniciam seus relacionamentos por um sentimento verdadeiro de amor, acabam desenvolvendo a compreensão necessária para resistir a outras questões, a apelos da sociedade, a momentos extemporâneos, a momentos fugazes de prazer, e conseguem manter as suas relações baseadas no amor. Né? Não significa que vão ser só de alegria, né? Porque a relação de amor é uma relação de doação, uma relação de troca, de compreensão, e isso vai para ambos os lados. Né? Não adianta só um ceder, porque senão também fica como os casamentos de antigamente, que não se separavam, mas que as pessoas se diminuíam, se anulavam nas relações para poder manter aqueles casamentos baseados numa relação pouco afetiva, pouco amorosa, mas que precisavam se manter. Né? Isso também já evoluiu na sociedade e hoje a gente já compreende um pouco melhor essa possibilidade de separação. Mas o que precisamos agora é compreender melhor a necessidade dessa estrutura máter da sociedade, a estrutura da família, ser preservada, ser desenvolvida e ser respeitada, porque é a partir dela que a sociedade se estrutura, é a partir dela que a sociedade pode caminhar moralmente em direção a melhores momentos. Né? A família, como é compreendida também hoje, já evoluiu bastante. Né? Hoje as pessoas que casam mais de uma vez, então os filhos têm outras pessoas nesse relacionamento, padrastos, madrastas, essas palavras não são às vezes muito bem ouvidas nem ditas, mas são aquelas famílias que vão aumentando e que vão se expandindo. Né? Também é muito comum hoje em dia os jovens chamarem os amigos dos pais de tios. Né? Isso também é uma característica de que as famílias vão se alastrando, se aumentando. Porque exatamente a sociedade vem compreendendo, através das suas leis de hábitos e costumes, que a família é uma família universal. Então não é só uma família consanguínea. Né? Como diz no Evangelho, no capítulo 14, há duas espécies de família, as dos laços espirituais e a por laços corporais. Né? Então, às vezes a gente faz uma família por laço corporal e estende ela por laços espirituais, com vários amigos, várias pessoas que nos querem bem e quem a gente quer bem, fazem essa estrutura familiar funcionar melhor. Né? Como diz também no Livro dos Espíritos, na questão 775, a família é tão importante que o simples relaxamento dos laços da família seria uma recrudescência do egoísmo. Ou seja, seria retroceder na nossa marcha evolutiva, recrudescendo o nosso egoísmo, que é uma das nossas principais problemáticas a serem combatidas. É uma das maiores chagas da humanidade, é o orgulho e o egoísmo. Né? Então, que nós possamos compreender as nossas realidades,
desenvolver em nós essa fraternidade que faz com que compreendamos melhor ao outro, né? E faz com que tenhamos uniões estáveis, mais duradouras, mais completas e que elas possam efetivamente nos levar a melhores momentos de resgate com essa pessoa, dessa pessoa conosco, ou de nós dois com os outros, e que possamos assim constituir essa família universal baseada no amor, no carinho, no respeito, na fraternidade. Vou repetir esta palavra, fraternidade, porque é com ela que pretendo encerrar esse pequeno momento de reflexão de hoje. Fraternidade é um sentimento, como disse lá no início, que iríamos falar de família, iríamos falar da nossa filiação divina, da nossa irmandade, portanto da nossa fraternidade. Todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai, criados para sermos felizes e, portanto, estamos nessa jornada tentando a nossa felicidade, mas sem perder de vista que a nossa felicidade está na nossa possibilidade de servir, de ser útil àquele que convive conosco no casamento, aqueles que fazem parte da nossa família sanguínea, aqueles que fazem parte da nossa família espiritual encarnada e aqueles que fazem parte da nossa grande família espiritual, encarnados e desencarnados, aqueles com quem já tivemos jornadas múltiplas através do tempo. Então, com essa ideia de fraternidade, vou encerrar a nossa conversa de hoje falando uma poesia, né, do Espírito João de Deus, que fala exatamente de fraternidade. Fraternidade é árvore bendita, cujas flores e ramos de esperança buscam a luz eterna que se agita rumo ao país ditoso da bonança. É a fonte cristalina em que se descansa a alma humana fraca, errante e aflita. É a luminosa bem-aventurança da mensagem de Deus, pura e infinita. Vós que chorais ao coro dos procelas, vinde, irmãos, desdobrai as vossas velas, não vos sufoque o horror da tempestade. Fraternidade é o derradeiro porto, a terra da união e do conforto, que habitaremos na imortalidade. Fraternos seremos quando compreendermos a nossa real destinação, porque quando assim formos, seremos felizes, faremos os outros felizes, seremos mais úteis e serviremos melhor. Paz e bem a todos.